conseguiria? Não, eu não consigo. Que bom, gente. Não, eu não consigo. Eu não consigo porque eu vejo a criança muito sincera. A Vitória é o tipo de criança, eu vou falar ela, porque ela é mais novinha, né? A Vitória, se você chegar para ela e falar bem assim, olha, você fala com a tia que você gostou desse presente. Aí ela vai chegar para a tia e vai falar bem assim, ó, a minha mãe falou que é para eu falar que eu gostei do presente, mas eu não gostei do presente. Sincerona, então, Ela né? é, a Vitória é sincera. Então, assim, por ela ter esse jeito dela, né, já me quebra, né? Esses dias ela tá fazendo tratamento com o psicólogo e o psicólogo mentiu para ela por 3 vezes. Ele falou bem assim, Vitória, hoje você vai pintar, na próxima sessão eu vou contar uma historinha para você. Ela foi na primeira, aí ela foi na segunda vez, ele não contou a historinha, mandou ela pintar. Na terceira, aí depois ela não quis mais. Ela falou bem assim, eu não vou mais nesse médico porque ele mentiu para mim. Então, ela não admite que ele não cumpriu com o que tinha prometido, né? Se não cumpriu, mentiu. Ele mentiu. Então, ela não aceita mentira e não aceita mentir. Isso prova, Juliano, que de fato as crianças, elas não nascem, não vem com essa história, elas não nascem mentirosas, que elas aprendem a ser mentirosas no ambiente que elas são criadas? Qualquer comportamento humano, ele é aprendido, né? Quando as coisas mais simples, né? As crianças, a gente está passando informação. Por mais inofensiva, a gente está passando informação. Quando a gente está escolhendo a cor do quarto dessa criança, nós estamos passando informação. Quando nós conversamos com essa criança, quando ainda está no ventre, nós estamos passando informação. Quando nós omitimos informações e mentimos, nós também estamos passando informação. E uma das principais informações que nós passamos para a criança, quando nós mentimos diante dela, é que nós não somos confiáveis. Olha o efeito disso, coisas que a gente nem imagina, né? E sabe um ponto crucial, Roberta? É que o pai, a mãe, os educadores, os cuidadores precisam passar a segurança para essa criança, para quando ela estiver diante de situação que ela se sinta insegura, é com quem que ela vai contar. E aí, quando essa criança sente que essas pessoas não são verdadeiras, elas ficam como? Vulneráveis. E aí elas vão buscar outros referenciais. E quando elas não encontram, elas acabam caindo em situações de vulnerabilidade. Agora, tem muitos pais que estão acompanhando o programa e se perguntam assim, nossa, mas eu estou numa fase que meu filho está contando tanta mentira, mas eu não eduquei ele assim. Então, no livro A Culpa é do Tabu que eu escrevi, eu falo sobre o desenvolvimento psicossocial do indivíduo, né? E nesse processo, a criança chega em um determinado momento dessa fase de desenvolvimento que ela vai tentar quebrar as regras, né? É importante a gente pensar que isso faz parte do processo de reconhecimento do mundo e de espaço que esse indivíduo está. Mas aí, o que nós, enquanto adultos, enquanto educadores, enquanto cuidadores, precisamos reafirmar para essa criança sobre a importância dela assumir as consequências das escolhas delas. Mas, para isso, nós devemos lembrar que nós somos espelhos. Se nós não cumprimos o papel de espelhamento de uma maneira positiva, essa criança ela vai aprender ao contrário. Mas é normal, Juliano, aquelas situações em casa, fala assim, quem fez isso? Ou ocultar, ou então mentir. É normal quando essa criança, ela entende que esse pai ou essa mãe, ela é opressora. Porque quando esse pai tem um papel de educar de uma maneira positiva, de mostrar para essa criança, de conversar, olha, não, mas o não é por causa dessa consequência, e o pai deseja o melhor para você, a mãe deseja o melhor para você, essa criança, ela não vai precisar ter medo. Porque quando eu falo, se fizer tal coisa eu vou te bater, obviamente, ninguém vai querer apanhar. Então, nós vamos omitir ou mentir. Então, nós precisamos até pensar nas consequências dos nossos atos para essas crianças. Mar, você já contou pra gente que você não é dessas que conta mentira para conquistar algumas coisas com seus filhos. Mas e eles? Já mentiram em alguma situação para você? Mesmo que seja aquela, digamos, aquela mentira inocente da fase da criança. Sim, sim. Meu filho, o mais velho, né? Uma vez ele fantasiou que a professora tinha agredido ele, né? Fantasiou. E nisso, como eu sei que é coisa de criança, né? Eu estava naquela fase de fantasia, eu entrei em contato com a escola, né? Pedi para que eles procurassem saber o que realmente tinha acontecido e conversei com ele. Falei, filho, olha só, a mamãe precisa que você conte a verdade, né? A tia gosta tanto de você, eu só preciso da verdade. Aí ela falou, mentira, mamãe.
a tia X, ela é boazinha comigo. Eu gosto muito dela. Eu só falei isso porque ela tinha mandado ele trocar de uma cadeirinha para outra e ele aumentou. E ele falou, né, que ele havia sido agredido. Juliano, tem sinais que a gente começa a perceber nos nossos filhos de algumas falas que podem ser verdadeiras ou falas que podem ter por trás disso um teor de mentiras? É importante ressaltar também, Roberta, que às vezes essa mentira ela vem como uma busca por uma atenção. Né? Às vezes esse indivíduo ele sabe que ele vai chocar, então ele quer buscar atenção porque ele não tem atenção desse indivíduo. Mas como que a gente vai descobrir se essa criança está mentindo? Através do comportamento. Há sempre uma mudança de comportamento. E hoje o grandioso problema nosso, da nossa sociedade, que nós não estamos nos dando conta dessas mudanças, é porque nós estamos o tempo todo focados nas redes sociais, o tempo todo focados nos nossos trabalhos e nós esquecemos de vivenciar a própria educação, da proximidade da educação desse indivíduo. Então, nós vamos ter uma dificuldade maior porque nós não conhecemos as nossas crianças. E aí, o primeiro passo para a gente começar a observar essa mudança de comportamento é estando presente com essas crianças e conhecendo essas crianças. E como que a gente pode ajudar a criança a parar de mentir também? Primeiro passo que eu falei lá anteriormente é mostrando para ela as consequências dessa mentira, os danos que essa mentira... Gente, é simples falar dentro da linguagem dessa criança o que é correto, a partir da moralidade social. E quando eu utilizo o vocabulário dessa criança vai entender. Olha, meu filho, você não pode pegar essa água... É normal você pegar, sua mão tremer e esse copo cair. É comum isso acontecer, mas se cair, você tem que contar para a mamãe. Porque a mamãe, ou o papai, o tio, a vovó, ela não vai brigar com você, mas eles precisam saber quem é. Agora, quebrou, eu vou te bater, menino, porque você é atentado, sabe? Isso vai gerar o quê na criança? O medo, o receio. E nós vamos continuar fazendo o quê? Valorizando, levando essa criança a, de fato, mentir. Agora, tudo que seus filhos perguntam, você sempre responde a verdade, mesmo que às vezes aquele assunto não compete àquela faixa etária. Vamos supor, uma briga de relacionamento, um conflito. Se eles te perguntarem, você responde? Eu acho que, nesse caso, eu omitiria. Não sei se eu mentiria, mas omissão, eu acho que sim. Eu omitiria a verdade. É o que a gente quer saber, Juliana, até qual é o limite de expor as verdades para os filhos. Já aconteceu de eu estar num conflito em casa, mas tem mamãe, que você tá brava? E eu fiquei brava a semana inteira. Mamãe, que você tá brava? Falei, minha filha, quando você crescer, você vai entender. Você ainda não tem idade para entender. Não, mas eu quero saber. E aí a gente fica naquele impasse. A gente conta a verdade, se a gente não conta, mas não tem idade para absorver isso. No livro A Culpa é do Tabu, eu falo justamente essas coisas, como educar essas crianças, E trazer a verdade, Roberta, sempre vai ser positiva, porque essa criança, ela já sabe que você está mentindo. Essa criança está vendo que seu comportamento já não é mais o mesmo, E aí, o ponto crucial desse processo é falar: filha, mamãe está realmente chateada nesse momento. Aconteceram coisas que você não vai entender agora, mas a mamãe está chateada. E daqui a pouco a mamãe ela vai repensar isso e vai melhorar. Mas se você der um abraço na mamãe, pode ser que as coisas melhorem. Acho que esse é um ponto importante para a gente tratar. Mas fale, deixa claro, essa criança já sabe que você não está bem. Agora, se você omitir e falar, não, a criança ela já sabe e ela não vai confiar em você. Você vai se tornar uma pessoa que não é plausível de uma confiança dessa criança. Olha aqui o comentário da Márcia Salles Bezerra, ela participa com a gente. Estou até procurando meu óculos aqui, Márcia. Pera aí que o comentário é um pouquinho grande. Olha só, ela diz o seguinte: Roberta, de tanto eu falar para o meu filho, para ele sempre falar a verdade, por pior que seja, que quando ele fazia bagunça, do tipo jogar papel na sala de aula, aí a professora perguntava quem era, e aí ele falava natural, fui eu. Aí ele foi visto como cínico e eu tive que ir lá na escola e conversar. Eu acredito que a mãe ensinou ele a ser sincero, que acabou sempre assumindo as A gente está tão culpas, acostumado, a gente está tão acostumado com as pessoas mentindo que quando alguém fala a verdade, a gente até assusta, diante de tantas fake news que existe, quando há uma verdade, essa verdade vai trazer medo para a sociedade, E a gente precisa mudar os valores sociais. E quando nós vamos mudar esses valores sociais? A partir de uma educação, pautada na moralidade. E
onde que a gente vai encontrar isso? Quando eu julgo o que é certo, o que eu gostaria que fosse feito para mim, né? A verdade, ela tem que sempre ser exposta, ela tem que sempre ser falada, né? Mas respeitando também a faixa etária e o entendimento dessa criança. Esses dias lá em casa a parede estava riscada e eu perguntei, quem fez isso? Quem fez isso? Maitê. E a Maitê, não fui eu não. Eu falei, olha pra mim, foi você, se deixa eu ver. E eu tinha convicção de que era ela, mas que de fato não foi. Roberta, mas às vezes a gente quer sempre encontrar um culpado, né? E é importante, quando eu quero pegar um passarinho, eu fico batendo para esse passarinho chegar? Não. Automaticamente, a entonação que eu vou questionar vai trazer medo. E a gente não se dá conta disso. Então, assim, minha filha, eu percebi que está ali, ó, meio sujinho ali. Foi quem que fez isso? Né? Porque não vai trazer um medo para ela, porque essa criança está num processo de descoberta de situações que podem trazer segurança para ela. Quando você demonstra que você está brava, pode ser que essa criança fique amedrontada, então ela vai omitir ou ela vai mentir. Então, é importante a gente perceber como que nós estamos questionando essas crianças também. Obrigada, viu, pela sua participação em dose dupla aqui hoje, contribuindo mais ainda com os nossos telespectadores. Deixa eu falar. Não, eu lembrei, gente. Eu conto umas mentirinhas assim para minha filha. Toda vez que eu sou convidada para o Falece, que ela pergunta onde eu falo que eu vou no médico. Ai, é porque senão ela vai querer vir. Acabei de lembrar, gente, eu minto sim para minha filha. Tá vendo? E essa criança vai sempre ver. tem situações. Nós não somos perfeitos, né? A gente tem que se policiar. Obrigada mais uma vez. Dê um beijo na sua pequena, aquela princesa, viu? Obrigada, Juliano, pela sua participação. E agora a gente vai falar de Copa do Mundo. Mais uma favorita ao título estreou com derrota. É, gente, o Japão venceu de virada a Alemanha. E a nossa corrida pelo Hexa começa amanhã. Tá chegando a hora, hein, minha gente? Vamos saber então se já temos novidades sobre a escalação do time com Roberto Tomé, direto do Catar. Olá, boa tarde. Depois de muito mistério, muitas especulações, finalmente a torcida brasileira tem um time para chamar de seu. O técnico Tite decidiu investir numa formação mais ofensiva para esse jogo de estreia na Copa contra a Sérvia. Ele tirou do meio de campo o volante Fred e colocou Vinícius Júnior. A seleção, portanto, terá 4 atacantes para este jogo importante que pode definir aí os rumos da seleção brasileira na Copa. Daqui a pouco o técnico Tite decide como a seleção brasileira vai encarar os sérvios num treino fechado para a imprensa. Só os primeiros 15 minutos, aquele tempo de aquecimento, serão abertos para os jornalistas. Depois ele fecha o treino, faz os ajustes finais e a seleção vai ficar pronta para a estreia. Roberto Tomé, de Doha, no Catar. Valeu, Roberto, meu xará. Bom, e tem muita gente planejando aquele churrascão para amanhã. Eu sou uma, já tô tentando me filtrar aí na casa dos amigos. Mas, ó, não tá fácil a vida do torcedor, não, viu? Por isso, a Sueli Araújo vai trazer agora pra gente dicas para economizar sem deixar de fazer aquela festa, né, Sueli? Ei, Roberta, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Falta pouco para a seleção do Brasil entrar em campo. Já tem gente comprando com antecedência carne para fazer churrasco. Brasileiro adora, não tem jeito. Só que a gente sabe que o preço da carne tá salgado, né? Nós encontramos um açougue aqui na Vila Rubim, mercado tradicional de Vitória, com algumas promoções. E aí, será que dá para substituir aquela famosa picanha que todo mundo gosta? Vou conversar agora com o Alessandro, esse entende tudo de carne. É o craque aqui desse açougue e ele vai conversar agora com a gente para explicar. Ô Alessandro, eu tô falando aqui pro pessoal de casa que o pessoal tem preferência por picanha, mas nem sempre, né, cabe ali no orçamento. Dá para substituir esse corte? Dá sim, temos também o contrafilé, R$ 41,99, temos a alcatra com a picanha também, entendeu? O pessoal tá comprando muito, no valor também de R$ 41,99. Aí tem várias outras carnes. E aquela linguicinha tá na promoção aqui também? Temos aquela linguiça especial de R$ 14,99. Franguinho? Franguinho também temos. Agora, Alessandro, me explica, as vendas aumentaram? Você tem percebido que as pessoas têm procurado ou ainda não? Você acha que amanhã que vai ter aquele aquecimento? Rapaz, isso aqui é uma demanda, o pessoal compra muito.
A venda aqui é sempre 100%, graças a Deus. Trabalha aqui há quanto tempo? Faz 2 anos. 2 anos, tá animado para essa Copa? Sim, com certeza. Agora, mudando um pouquinho aqui de assunto, mas não mudando tanto assim não. Você acha que o Brasil vai levar o Hexa? Estamos na expectativa, né? Seu jogador favorito? Tipo assim, é o camisa 10. Neymar? Neymar. Vai fazer gol amanhã? Tomara, né? Vamos esperar. Você vai fazer um churrasquinho ou vai estar trabalhando? Rapaz, eu vou estar trabalhando Tá torcendo, né? Pelo celular. na torcida. Ok, obrigada. Então, picanha pode ser substituída por maminha, por fraldinha. Isso. Existem outros... Alcatra. É bom? E a paleta.